Gritos ecoavam em uma clareira verde sob uma árvore alta, iluminada pelos raios de sol. 3 irmãs fugiam em pânico de um urso enorme e assassino. A mais velha carregava a mais nova nas costas, enquanto a do meio ofegava de exaustão. A mais nova gritava que a fera já estava muito perto, enquanto a mais velha, rangendo os dentes, dizia que elas só tinham uma escolha: usar o feitiço de que tinham ouvido falar. As irmãs pararam e, em desespero, começaram um ritual. A do meio, de cabelos azuis, disse: chave do céu, enquanto a mais velha, de cabelos escarlates, disse: chave da terra. A loira de olhos azuis acrescentou: chave das dimensões, conceda o nosso desejo. Um círculo mágico brilhou diante delas, e um homem de peito nu, ombros largos e cabelos longos presos em um coque emergiu da luz. Ele tinha uma cicatriz profunda na testa. As irmãs congelaram e gritaram que aquele era o seu salvador. Há algum tempo, a arena fervilhava com a final de um grande torneio de sumo. A multidão vibrou de alegria quando 2 lutadores se enfrentaram na luta decisiva. Um árbitro supervisionou a luta, e no centro estava Takarayama, um Ozeki invicto. Com um grito estrondoso, ele empurrou o oponente para fora do ringue. A multidão explodiu em aplausos, e o árbitro confirmou a vitória. Seu oponente, um Yokozuna, aproximou-se, deu-lhe um tapinha no ombro e o parabenizou. O árbitro declarou Takarayama um passo mais perto do título de grande campeão. Takarayama fechou os olhos, imaginando o dia em que seu sonho de se tornar um Yokozuna se tornaria realidade. De repente, alguém lhe deu um tapinha no ombro. Ele olhou para cima, e, em vez da arena, viu diante de si um urso enorme, com o dobro de sua altura, com espinhos nas costas e babos correndo das presas. Ele olhou ao redor, chocado. O anel havia sumido, cercado pela floresta. As garotas próximas perceberam, horrorizadas, que a invocação havia sido bem-sucedida, mas estavam sem mana. O do meio gritou que, em vez de um herói, eles haviam convocado um homem nu. O mais novo não acreditava que conseguiria derrotar o monstro. Takarayama observou a discussão em silêncio, sem saber onde estava. A mulher mais velha disse que o ritual havia funcionado e que não havia como voltar atrás. Ela apontou para o lutador e ordenou que ele atacasse. Ele perguntou, perplexo, como ele, desarmado, conseguiria lidar com tal fera. O urso se abaixou sobre as patas dianteiras, pronto para atacar. Takarayama cerrou os punhos, não havia para onde correr, e as meninas estavam atrás dele, tremendo de medo. Ele assumiu uma postura e sentiu uma onda de poder estranho. Números passaram diante de seus olhos, as estatísticas do urso apareceram diante dele: ataque, defesa, agilidade e habilidade garra venenosa. Ele percebeu que conseguia ver o status do oponente, como se estivesse em um jogo. Relembrando o passado, avaliou rapidamente a situação. Quando o animal avançou, Takarayama o atingiu no maxilar com um pulso e depois com a outra mão, levantando o corpo do urso. Mantendo sua posição, ele endireitou a coluna do oponente e o derrubou bruscamente. O lutador de sumo prendeu a cabeça do monstro no chão e a manteve ali, tensionando os músculos com toda a força. As garotas assistiam, espantadas. Takarayama desferiu o golpe final com o antebraço, quebrando o pescoço da fera. Sangue escorria pelo seu braço, mas ele não o soltou. Quando o corpo do urso ficou mole, as irmãs ofegaram. A mais velha declarou orgulhosamente que a magia delas havia funcionado, e Takarayama, respirando pesadamente, apenas sorriu, aliviado por ninguém ter se machucado, mesmo sem ter ideia de onde estava. As irmãs mais novas, confusas, perguntaram à mais velha o que fazer com o homem convocado. Ela sorriu nervosamente e respondeu que ele provavelmente simplesmente voltaria para casa. Agradeceu ao homem por salvá-las e se despediu. Takarayama, ao vê-las acenando em despedida, ficou indignado e se aproximou, perguntando se poderiam levá-lo de volta. As meninas ficaram paralisadas, sem saber o que dizer. Eles notaram o ferimento e tentaram curá-lo, mas a magia mal brilhava. A do meio, abaixando a voz, admitiu que aquele era o primeiro ritual de invocação deles. A garota fez uma reverência e se apresentou. Takarayama se lembrava do nome dela, Iris.
As irmãs mais velha e mais nova começaram a discutir sobre quem era o culpado, até que Iris ordenou que se desculpassem. Takarayama levantou a mão, pedindo o fim da discussão. Elisa, juntando as mãos, desculpou-se sinceramente por tê-lo arrastado para aquela situação. Ele apenas sorriu e disse que o principal era que todos estivessem vivos. Franca resmungou que o feitiço havia falhado, mas sua irmã a repreendeu, alegando que a culpa era de todos. Takarayama, ouvindo-os, olhou ao redor, árvores estranhas, ar quente, animais desconhecidos. O mundo parecia estranho, mas vivo. Ele abaixou a cabeça, lembrando-se do anel, do pai e do dia em que se tornaria um Yokozuna. O rosto do velho surgiu diante de seus olhos, desejando sorte ao filho e acreditando em sua força. Elisa admitiu, com tristeza, que não conseguia desfazer o ritual, e agora ele estava preso ali. Takarayama percebeu as expressões de culpa deles e tentou apaziguar a situação. Ele disse que não se arrependia, pois os havia salvado da morte. Elisa prometeu encontrar um jeito de trazê-lo para casa, mas Iris percebeu que ele ainda estava ferido. Ela tentou curá-lo novamente, mas sem sucesso. Takarayama se perguntou se a magia local o estava afetando. Então, decidiu verificar seu próprio estado, e rugas surgiram diante de seus olhos. Ele tinha 28 anos. Não possuía nenhuma habilidade mágica. Em vez disso, possuía novas habilidades, leitura de status e receitas de Tiankui. Ele franziu a testa, sem entender o que tudo aquilo significava. As meninas ficaram boquiabertas quando ele lhes disse que podia ver o seu próprio status e o dos outros. Elisa explicou que, no mundo delas, isso era impossível sem artefatos especiais da guilda. Franca, com inveja, perguntou se ele também podia ver os delas. Ele olhou para elas e diante de seus olhos se iluminaram. Elisa, 18 anos, magia de fogo. Iris, 15 anos, magia de água. Franca, 14 anos, magia de vento. O lutador de sumo congelou e perguntou o que os números significavam. Elisa corou e se colocou entre ele e as irmãs, protegendo-as com o corpo. Ela afirmou nervosamente que o status até começou a mostrar medidas corporais, e ao ouvir a pergunta de Frank sobre o peso, ela ignorou bruscamente, alegando que era um erro do sistema. Takarayama percebeu pelos gritos que estavam falando sobre tamanho. Mas ficou ainda mais alarmado com os indicadores amarelos de saúde. Elisa lhe mostrou uma cesta de pão, explicando que estavam quase sem comida. Ele ficou surpreso ao saber que haviam entrado na floresta sem suprimentos. Franca, fazendo beicinho, culpou a irmã. Elisa, furiosa, ordenou que ela se calasse. Franca murmurou que tudo começou com uma derrota no cassino. Depois disso, ela pediu dinheiro emprestado a um homem suspeito e, no dia seguinte, tiveram que fugir da dívida. Takarayama apenas assentiu em silêncio, sem saber o que dizer. Eles acrescentaram que foi durante a fuga que encontraram o urso assassino. O lutador de sumo simpatizou com eles, 3 crianças em um mundo alienígena, sem comida nem dinheiro. Ele os observou compartilhando o último pedaço de pão e procurou uma maneira de ajudar. Seu olhar pousou em um embrulho próximo. Desdobrando, viu suas coisas e se perguntou como haviam chegado ali. Entre os itens, havia pratos e facas, como se tivessem sido transportados com ele. No fundo havia um jarro redondo com a inscrição Shanko para Yokozuna. Takarayama congelou, sem compreender imediatamente o que era aquilo e por que também havia entrado neste mundo. Elisa perguntou curiosamente o que era aquele estranho jarro em suas mãos. Takarayama respondeu que não sabia. A garota agarrou o jarro e tentou abri-lo, mas a tampa não se movia. Então o homem tentou ele mesmo, e a tampa girou facilmente. Dentro havia um pó fino, semelhante a cinzas. Uma notificação surgiu diante de seus olhos. Receita de Shanko, nível iniciante, havia sido ativada. Ela incluía uma descrição dos ingredientes e do método de preparo. Elisa percebeu a consideração do homem e perguntou o que ele tinha visto. Ele olhou para a carcaça do urso assassino e pronunciou seu nome em voz alta. Elisa ficou surpresa, pois era assim que o monstro se chamava. Então, Takarayama decidiu perguntar a ela sobre alguns termos, na esperança de obter alguma compreensão do mundo em que havia entrado.
Ele perguntou sobre o cogumelo da lua cheia, e Elisa explicou que ele cresce nas raízes de árvores velhas. Ela explicou que o cogumelo escarlate aparece perto dos cogumelos da lua cheia e que a erva miranda é usada contra veneno. A menina apontou para ela aos pés deles. O homem elogiou Elisa por seu conhecimento, e ela, sorrindo orgulhosamente, confirmou que era uma excelente especialista em ervas. Franca acrescentou que, sempre que distribui ingredientes de graça, Elisa é sempre a primeira a fazê-lo. A lutadora de sumo reuniu plantas e cogumelos suficientes para cozinhar e, em seguida, virou-se para o urso derrotado, decidindo que a carne seria útil. As meninas assistiram, perplexas, quando ele anunciou que iria cozinhar um urso assassino para o jantar. Iris gritou que ninguém jamais havia comido um monstro. Takarayama respondeu calmamente que a carne de urso podia ser dura, mas era perfeitamente comestível, e havia carcaça suficiente para todos. As meninas trocaram olhares, mas o homem já estava flexionando os braços e se preparando para bater o animal. Ele disse que não cozinhava há muito tempo e anunciou em voz alta: "É hora de fazer chanco." Ele cortou a carne e fatiou os cogumelos com confiança e rapidez. Elisa notou sua excelente técnica. Takarayama explicou que costumava ser responsável pelas refeições dos lutadores e preparava chanco todos os dias. Ele explicou que chanco é um ensopado nutritivo que lutadores de sumo comem juntos em família. Chan significa pai e Ko significa filho. É um símbolo de união e força. As lembranças o inundaram. Ele se viu no velho salão, carregando uma pesada panela de caldo. Seu aprendiz riu, dizendo que os jovens deveriam cozinhar, mas Takarayama apenas sorriu e colocou a comida na mesa. Eles comeram juntos, e o aluno, com a boca cheia, elogiou o prato pelo sabor. A lembrança foi interrompida quando Elisa os lembrou de que não podiam cozinhar nada sem fogo. A menina acenou com a mão com confiança, criando línguas de fogo sobre o fogo. Takarayama agradeceu e explicou que carne combinava melhor com isso. Elisa não entendeu o que ele queria dizer, já que não tinham. Naquele momento, o pote de pó começou a brilhar. O homem abriu e viu que o conteúdo havia mudado. Ele provou, apesar dos gritos das meninas alertando do perigo. O sabor era familiar, era miso. Ele sorriu, percebendo que o pote não era comum. Adicionando o conteúdo ao caldo, Takarayama declarou o prato pronto. Um nabe perfumado com carne de urso assassina fervia no fogo. Elisa ficou surpresa com o aroma agradável, embora fosse difícil imaginar um monstro na tigela. Ela foi a primeira a experimentar o chanco. Os sabores combinavam perfeitamente, o caldo era rico, a carne macia. Franca também pegou um pouco e sorriu de alegria, enquanto Iris observava, completamente perplexa. Elisa notou que as raízes de Nobi estavam crocantes por fora, mas macias por dentro. Franca admirou a consistência da sopa. Takarayama explicou que isso se devia aos cogumelos escarlates e à miranda, que suavizavam o sabor da carne e eliminavam o odor. Depois de provar o chanco, Elisa e Franca congelaram por um momento, mas então seus rostos se iluminaram. Elisa pegou um pedaço de carne com a colher, admirando o sabor e a aparência do prato. Mas sua alegria rapidamente se transformou em horror quando Takarayama anunciou calmamente que estava comendo intestino delgado de urso. A garota empalideceu, mas ele apenas sorriu. Iris ficou perplexa ao perceber como eles conseguiam saborear com calma algo que até então vinha rosnando e tentando matá-los. Takarayama estendeu a tigela para ela, convidando-a a experimentar. Quando ela hesitou, ele insistiu que ela também precisava comer. Ele explicou que um monstro deixa de ser monstro quando se torna comida. É a comida que lhes dará força e os ajudará a sobreviver. Ele preparou o chanco exatamente para esse propósito e pediu que o comessem sem medo. Iris pegou a tigela em silêncio, tomou um gole e ficou surpresa ao descobrir que o caldo estava quente, espesso e inesperadamente delicioso. Takarayama a observava com satisfação. Mais tarde, notou Elisa deitando os irmãos mais novos perto do fogo e sentando-se, esfregando a perna, cansada. Ele perguntou se ela estava com dor. Elisa admitiu ter carregado Iris por quase todo o caminho pela floresta. Takarayama se ofereceu para lhe fazer uma massagem. Ela ficou inicialmente constrangida,
pensando que ele estava brincando, mas ele simplesmente comentou calmamente que era errado cuidar dos outros e negligenciar a si mesmo. Após alguma hesitação, Elisa concordou. Quando ele cuidadosamente segurou sua perna, notou o inchaço. Ela corou, sentindo-se estranha, e ele começou a massagear seus músculos, explicando que o cansaço não podia ser ignorado. Ela soltou um suspiro baixo quando ele puxou seu pé, enquanto ele lhe dizia que o corpo tem seus próprios olhos e ouvidos que precisam ser compreendidos para sentir energia. Takarayama acrescentou que a dor é um sinal de vida e, se ela a sente, está saudável. Elisa ficou surpresa, pois nunca tinha ouvido tal coisa antes. Ele explicou que os lutadores de sumo cuidam meticulosamente de seus corpos, pois a força não vem apenas dos músculos, mas também do espírito. Sua memória retornou ao seu mentor, que tinha um ar paternal. Fora ele quem lhe preparara o peixe antes do torneio final, acreditando que seu aluno retornaria vitorioso. Por causa deste homem, Takarayama queria se tornar um Yokozuna, para realizar as esperanças de seu pai. Agora que seu sonho havia se realizado, ele sentia que precisava voltar para casa. Elisa olhou para ele com os olhos baixos, sentiu-se constrangida, porque ele os havia salvado e continuado a ajudá-los, e ela não sabia como retribuir. Ela declarou firmemente que em algum lugar neste mundo deveria haver alguém que soubesse como trazê-lo de volta. Elisa prometeu que eles procurariam juntos e não o deixariam sozinho. Takarayama agradeceu, embora não acreditasse que fosse possível. Então, ela expressou seu plano: eles abririam um restaurante. Segurando a mão dele, ela disse, entusiasmada, que pessoas do mundo inteiro viriam experimentar os pratos de Takarayama. Com a habilidade dele e a organização dela, eles encontrariam a pessoa certa. De manhã, partiram em uma jornada seguindo o mapa. Elisa liderou o caminho com uma lanterna, seguida por Iris e Franca, e Takarayama fechou a fila, carregando uma trouxa de pertences. No caminho, ele explicou que era lutador de Ozeki e havia sido recentemente promovido a Yokozuna. Mas naquele dia, enquanto estava no ringue, ele de repente acordou em um mundo estranho, cara a cara com um urso assassino. Agora ele entendia que havia sido convocado por 3 irmãs, Elisa, Franca e Iris, desesperadas para salvar suas vidas. O feitiço funcionara, mas elas não conseguiram trazê-lo de volta. Para evitar a fome, foram forçados a cozinhar a carne do monstro. Takarayama, lembrando-se de sua posição como Yokozuna, jurou voltar para casa a qualquer custo. Elisa sugeriu usar suas habilidades culinárias para atrair a atenção dos poderosos do mundo. Ela imaginou um restaurante que serviria pratos de Yokozuna e que atrairia viajantes, comerciantes e até mágicos, e entre eles, certamente haveria alguém que conhecesse o caminho de casa. O homem estava hesitante, mas a confiança dela era contagiante. Ele decidiu confiar nela e concordou em ir com ela, mesmo sem ter ideia de onde isso levaria. Ainda assim, as dúvidas persistiam. Ele perguntou para onde exatamente estavam indo. Elisa respondeu que além da floresta havia uma cidade portuária, que era para onde estavam indo. O mapa indicava que elas estavam na ilha Kashima, e as próprias irmãs eram originárias do distrito do Templo Ori. Seu objetivo era chegar à cidade costeira de Aben, onde poderiam embarcar em um barco e navegar até o continente Noir. No caminho, Iris contou-lhes que sua irmã mais velha, Cornélia, morava no continente. Takarayama ficou surpreso ao perceber que Elisa só tinha 4 irmãs. A ideia de uma família grande lhe trouxe um leve aconchego, afinal, em seu mundo, ele próprio quase não tinha família. Mas uma pontada de irritação cruzou o rosto de Elisa. Ela respondeu secamente que não confiava em Cornélia. Takarayama presumiu que o relacionamento deles estava tenso, mas, ao ver Elisa alimentando as crianças menores e ajustando suas roupas com carinho, percebeu que ela tratava a família com genuíno carinho. O céu escureceu de repente, e ele ficou cauteloso. Elisa logo percebeu o porquê. Eles haviam entrado na sombra de Yggdrasil, que pairava sobre ele. Takarayama ergueu a cabeça e congelou. Uma árvore enorme pairava acima deles, com sua copa alcançando as nuvens. Ele não conseguia acreditar no que via e perguntou se estava enganado. Iris respondeu que era de fato Yggdrasil, mas apenas uma muda. Elisa acendeu a lanterna com a chama das palmas das mãos, iluminando o caminho com um brilho suave.
A menina explicou que a Yggdrasil flutuante cresce apenas nesta ilha e é considerada a fonte de toda a vida. Segundo lendas antigas, criaturas de todas as raças apareceram pela primeira vez em seus galhos. Takarayama ouviu com interesse até que Franca gritou de repente. Ela havia pisado em alguma coisa. Um homem estava deitado de bruços sob seus pés. Ele gemia de dor, e as meninas recuaram de medo, pensando que tinham tropeçado em um cadáver. Mas o homem se mexeu e, com a voz rouca, pediu água. Recebendo o frasco, ele bebeu avidamente, deixando as gotas escorrerem pelo queixo. Depois de recuperar o fôlego, agradeceu e se apresentou, Brown, pesquisador de monstros e criaturas raras. Quando perguntado por que estava meio morto na floresta, Brown explicou que havia contratado um guia, mas este fugiu, deixando-o sozinho. Franca bufou, chamando-o de perdedor, e Elisa imediatamente a repreendeu. Naquele momento, Franca ficou cautelosa, sentiu que alguém se aproximava. Um inseto enorme sobrevoou a região. As meninas gritaram, protegendo-se com as mãos. Brown reconheceu a criatura instantaneamente. Era uma mosca do mel Yggdrasil. Os olhos de Franca brilharam. Ela sabia que o mel deles era um ingrediente raro usado na fabricação de cosméticos e sérums para a nobreza. Até mesmo um simples sabonete feito com esse mel era considerado um luxo real. Takarayama olhou para a garota surpreso, mas ela apenas deu de ombros, explicando que tinha lido sobre isso em uma revista sobre a vida das estrelas. Ele folheou as páginas, maravilhado com os costumes bizarros deste mundo. Enquanto isso, Brown explicou que esses insetos constroem ninhos bem nas raízes de Yggdrasil. Ao ouvir isso, Franca comentou alegremente que o mel parecia estar bem perto. No segundo seguinte, uma forte explosão sacudiu o chão. Todos se viraram para a fonte do som e viram algo enorme voando das raízes. Um corvo gigante se aproximava rapidamente deles. A janela de status de Takarayama apareceu, golpe de bico, e, garras afiadas, e... A lista de presas listava penas e carne. A criatura caía direto sobre eles. O lutador de sumo rapidamente removeu o pacote e se preparou para agir. Ele correu em direção ao pássaro. As meninas gritaram, mas Takarayama, agarrando as penas, começou a subir, tentando mudar a trajetória de sua queda. Quando o corvo quase tocou o chão, ele o agarrou pelo pescoço e torceu sua cabeça para o lado. A criatura caiu de bico para frente, levantando uma nuvem de poeira. Elisa suspirou aliviada. Brown recuou, olhando da carcaça para o lutador. Takarayama enxugou o suor da testa, sentindo o fôlego retornar. Ele se inclinou sobre o corvo caído, perguntando-se por que ele havia caído. Brown presumiu que o pássaro tivesse sido cegado pela escuridão sob Yggdrasil e perdido o rumo. Mas de repente o corvo abriu os olhos e se ergueu abruptamente, abrindo as asas. A criatura voou alto, deixando todos atordoados. Takarayama ficou aliviado por ninguém ter se machucado. Franca, no entanto, notou um pedaço de ninho próximo, brilhando com mel dourado. Ela alegremente mostrou o achado aos outros. Takarayama imaginou que o corvo tivesse batido no ninho durante a queda, quebrando parte do favo. Franca começou a procurar por mais pedaços, e Brown empalideceu, avisando que mais viriam. Ele sentiu uma leve vibração no ar e ficou cauteloso. Ouviu-se um zumbido distante. Logo, um bando de enormes besouros do mel irrompeu dos galhos de Yggdrasil. Takarayama viu o status deles, insetos com ferrão de nível 1 e rugido ultrassônico. Sua lista de itens incluía geleia real e penas. Iris notou que o bando era exatamente igual ao que sobrevoara a região antes. Brown, empalidecendo, explicou que, depois que um ninho é destruído, as trepadeiras do mel ficam furiosas e atacam tudo que é vivo. Afastando os arbustos, ordenou que todos se abaixassem e se abrigassem. Elisa arrastou Iris para debaixo do arbusto mais próximo, mas, virando-se, percebeu com horror que Frank não estava mais em lugar nenhum. Enquanto isso, Franca, ignorando os gritos da irmã, recolhia pedaços do ninho. Tinha certeza de que o mel valia uma fortuna. Takarayama pulou, agarrou-a pelos ombros, gritando, entregou-a a Elisa, dizendo-lhe para não a soltar. Elisa abraçou a mais nova,
e Takarayama já se virava para encarar as abelhas que se aproximavam. A primeira onda de insetos o atacou. O homem se moveu rapidamente, afastando-os com as mãos, como se estivesse cortando o ar com os punhos. Mas eram muitos, ele sabia que não conseguiria resistir por muito tempo. Então Brown irrompeu dos arbustos, gritando para Takarayama pular no rio. Sem entender imediatamente de qual rio estavam falando, o lutador olhou para trás e notou o brilho da água atrás das árvores. Ele correu em direção a ela, saltando sobre raízes, e mergulhou no riacho, seguido por um jorro de plantas-mel. Brown virou-se para as meninas, perguntando quem empunhava a magia do vento. Franca levantou a mão, embora tremesse de medo. Ele ordenou que agissem ao sinal. Enquanto Takarayama mergulhava, Brown tirou o frasco do cinto e arrancou a tampa. Elisa o incentivou, implorando para que se apressasse. As ondas das asas das abelhas já eram visíveis na superfície. Brown jogou o frasco direto no enxame e deu o sinal para Franca. A garota reuniu energia mágica, ergueu as palmas das mãos e uma forte rajada de vento espalhou o pó pelo ar. As abelhas perderam o rumo, colidindo umas com as outras. Um rugido ecoou pela floresta, e logo o enxame voou para longe. Quando Takarayama emergiu, a água estava silenciosa. Ele expirou ruidosamente, percebendo que estava a salvo. As meninas correram para a praia. Iris perguntou se ele estava bem. Takarayama sorriu e agradeceu a todos pela ajuda. Franca perguntou o que Brown havia jogado no enxame. Ele explicou que as abelhas eram cegas e se orientavam apenas pelo cheiro, e que o frasco continha uma mistura de especiarias que havia prejudicado o olfato delas. Ele acrescentou que a base dessas especiarias era o fruto cristal negro, uma fruta rara encontrada apenas naquela floresta. Franca, com os olhos brilhando, ainda segurava o pedaço de favo de mel e claramente não tinha intenção de se desfazer dele. Elisa, percebendo isso, perguntou bruscamente por que ela estava segurando aquele favo de mel. Franca respondeu, indignada, que se tratava de um ingrediente cosmético raro e que jogá-lo fora seria um crime. Enquanto ela discutia seus benefícios para a pele, Takarayama examinou o mel com atenção e comentou que parecia comestível. Quando seus dedos tocaram o favo de mel, uma notificação apareceu, uma nova receita havia sido descoberta. Takarayama congelou de surpresa, enquanto Elisa e Iris trocavam olhares, sem saber o que estava acontecendo. Ele sorriu, percebendo que poderia fazer chanco com aquilo. Elisa imediatamente se interessou pelo novo prato, enquanto Frank entrou em pânico e escondeu o favo de mel atrás das costas, declarando que não deixaria ninguém tocar em seu elixir da beleza. Takarayama respondeu calmamente que ainda tinha um pouco de carne, mencionando que havia enterrado parte da carcaça do urso, envolvendo Miranda em drama. Elisa ficou surpresa por ele ter carregado tantos suprimentos. Franca continuou insistindo que precisava do mel para se parecer com celebridades. Elisa se aproximou dela com um sorriso gentil e, inesperadamente, arrancou o favo de mel de suas mãos. Explicando que o mel em sua pele não faria bem a menos que ela o comesse, entregou o achado a Takarayama, ordenando-lhe que o preparasse. Franca ergueu as mãos em indignação, mas era tarde demais. Takarayama pegou sua trouxa de coisas e o favo de mel, preparando-se para cozinhar. Reuniu tudo o que precisava e começou a preparar o novo chanco. Primeiro, ele deixou a fruta de molho para remover o amargor, depois esmagou o favo de mel e o adicionou à panela junto com a água e a fruta. Em seguida, fritou levemente a carne com especiarias cristalizadas e adicionou raízes de nobi picadas. O aroma gradualmente preencheu o ar. Olhando para a panela, ele pensou que o molho de soja combinaria perfeitamente com o mel. Todos o observavam com cautela. Então ele se lembrou da misteriosa lata de Gyokuzuna Shanko e disse em voz alta, molho de soja. A lata brilhou suavemente, fazendo as meninas gritarem. Quando Takarayama abriu a tampa, havia de fato molho de soja dentro. Ele assentiu, satisfeito, agora entendi exatamente como a lata funcionava. Brown, surpreso, murmurou que aquele provavelmente era um artefato mágico único, criado de acordo com receitas antigas. Elisa perguntou a Brown o que significava um item único. Ele explicou que era um artefato que somente uma pessoa com características especiais poderia usar.
Tais coisas são comuns entre monstros, mas extremamente raras entre humanos, e aqueles que possuem tais itens são considerados uns poucos selecionados. Essas palavras fizeram Takarayama hesitar. Ele se lembrou da inscrição no pote, Shanko para Yokozuna, e percebeu que talvez o artefato estivesse realmente conectado apenas a ele. Franka imediatamente sugeriu experimentar o pote, mas Takarayama dispensou, lembrando de que o jantar vinha primeiro. Um vapor espesso subia da panela, o prato estava pronto. Uma nova criação estava diante deles, um sukiyaki rico com molho de urso de dar água na boca. Elisa sorriu alegremente, Franka lamentou a perda de sua vida de celebridade. Iris pegou uma colher cautelosamente e Brown, sorrindo nervosamente, preparou-se para experimentar. Quando Takarayama deu o primeiro gole, seus olhos brilharam, a combinação do mel doce com o molho salgado era sublime. Ele explicou que o sukiyaki geralmente é açucarado, mas o mel acrescenta profundidade ao sabor. Elisa saboreou a doçura, uma doçura que não sentia desde que deixara a cidade. Iris notou a delicada acidez da fruta cristalina. Franka, resmungando, comeu em silêncio. Takarayama generosamente serviu mais até esvaziar o pote. Durante a refeição, contaram a Brown como as três irmãs o haviam invocado acidentalmente de outro mundo e agora não sabiam como trazê-lo de volta. O estudioso ouviu atentamente e então começou a explicar os fundamentos da magia. Ela é ativada pelo poder dos espíritos, com os quais as pessoas estão conectadas desde o nascimento. A partir disso, Takarayama percebeu por que ele próprio era incapaz de lançar feitiços. Ele não tinha um patrono espiritual, sendo um estranho a este mundo. Brown confirmou suas suspeitas, acrescentando que, sem uma conexão com os espíritos, até mesmo o feitiço mais simples era impossível. Ele explicou que rituais complexos exigiam vários espíritos e, portanto, muita dedicação. O feitiço de invocação provavelmente não funcionou perfeitamente porque uma das irmãs não tinha poder mágico. As meninas abaixaram a cabeça, sentindo-se culpadas. Elisa perguntou se havia uma maneira de trazer Takarayama para casa, mas Brown estava confuso. Teorias mágicas não eram sua especialidade. Takarayama as tranquilizou, agradecendo o esforço. Brown então fez uma pergunta prática. O lutador ainda tinha carne do urso assassino? Takarayama ficou surpreso, mas assentiu. Ele conduziu o pesquisador até o esconderijo, mostrando-lhe um pouco de carne embrulhada e até mesmo um pedaço de fígado que planejava defumar. Também retirou um frasco com veneno coletado das garras da fera. Brown examinou tudo com deleite, notando que a toxina era de fato produzida dentro do corpo do monstro. Pediu amostras para estudo, ao que Iris simplesmente revirou os olhos, incapaz de conter a alegria. Elisa logo se aproximou e perguntou a Brown quais eram seus próximos planos, já que estavam indo para Aben. O cientista ficou pensativo, seu guia havia escapado, e aventurar-se sozinho pela floresta significaria a morte certa. Depois de alguma reflexão, decidiu juntar-se a eles. Takarayama perguntou se ele tinha certeza de sua decisão. Brown riu e disse que, enquanto viajava com eles, teve a oportunidade de experimentar novos pratos incríveis. Elisa riu e comentou que tais pratos seriam a principal atração do futuro restaurante. Ela se agarrou a Takarayama, explicando animadamente seus planos de abrir uma filial do restaurante de Nina, onde serviriam Shanko. Após vários dias de viagem, chegaram à cidade portuária de Aben. Para Takarayama, aquela era sua primeira cidade no Novo Mundo, barulhenta, lotada e impregnada pelo aroma do mar. Ele notou quão movimentado estava o lugar, e Elisa explicou que Aben era o único porto da ilha, por onde passavam todas as rotas comerciais. Franka acrescentou que até mesmo mercadorias do continente negro podiam ser encontradas ali. Era hora de nos separarmos. Elisa foi preencher a papelada para embarcar no navio, Brown foi para a guilda dos aventureiros e Franka foi ao mercado fazer compras. Apenas Takarayama e Iris permaneceram no pier. Ele perguntou o que ela planejava fazer. A garota hesitou, mas, percebendo como os transeuntes se viravam e cochichavam enquanto olhavam para o lutador seminu, ofereceu-se para comprar-lhe algumas roupas. Takarayama ficou constrangido, mas concordou. Entraram na loja mais próxima. O balconista olhou para o lutador com desaprovação e ofereceu-lhe uma camisa, uma calça e um colete, o maior tamanho disponível. As roupas mal serviam,
apertando-lhe os ombros e o peito. Iris perguntou-lhe com um sorriso como ele estava se sentindo, e Takarayama admitiu que não usava nada parecido há muito tempo. Quando o vendedor anunciou o preço, Iris franziu a testa. Pegando seu ábaco, começou a pechinchar, insistindo que o conjunto não valia o preço pedido. O vendedor tentou se justificar, mas, pressionado pela moça, concordou em baixar o preço só para se livrar deles rapidamente. Ao sair da loja, Takarayama notou a perspicácia empresarial natural de Iris. Naquele momento, o grito de um vendedor ambulante ecoou pela rua, elogiando Sawaben, um dos 3 melhores do mundo. A curiosidade do lutador foi aguçada. Ele se aproximou, empurrando os curiosos que passavam. O comerciante, notando sua figura imponente, chamou-o de irmão e se ofereceu para experimentar o melhor produto da cidade. Takarayama assentiu, esclarecendo que tinha altos padrões para o sal. O comerciante sorriu presunçosamente e polvilhou alguns cristais brancos na palma da mão. Depois de prová-lo, o lutador franziu a testa. O sal era muito forte. Ele disse isso sem rodeios, causando uma onda de indignação entre o comerciante e seu assistente. Eles gritaram que ele não entendia nada e estava insultando o orgulho da cidade por não compreender as sutilezas do paladar. Takarayama permaneceu calmo e declarou com confiança que conseguia reconhecer sal de alta qualidade pelo sabor. O assistente, sorrindo, ofereceu-se para testar sua afirmação. 3 pratos com diferentes amostras de sal foram colocados no balcão e foi explicado que apenas um deles era da mais alta qualidade. Se o lutador acertasse, o comerciante prometeu se desculpar e se ajoelhar diante dele. Takarayama concentrou-se, examinando cuidadosamente a estrutura cristalina. Pegou uma pitada do primeiro prato, provou, depois do segundo e do terceiro. Parou por um instante, como se contemplasse o sabor, depois olhou para cima e apontou decisivamente para um dos pratos. Suas pupilas dilataram-se, ele sentiu a pureza do sabor, mal tocando a língua. O sal era transparente, de formato suave, sem qualquer amargor indevido, o epítome da mais alta qualidade. O comerciante empalideceu. Takarayama escolhera corretamente, era realmente sal Arten. O lutador acrescentou calmamente que aquele não era apenas um dos 3 melhores, mas o melhor sal do mundo. O comerciante surpreso perguntou quem ele era, algo que ele poderia dizer apenas pelo sabor. Takarayama riu e disse que o sal tinha sido seu companheiro por toda a vida. No ringue, ele sempre lambia o sal antes de uma luta para sentir se o dia tinha sido um sucesso ou um fracasso. Foi com esse sal que ele ascendeu ao topo do sumo. O assistente explodiu de raiva, acusando o comerciante de esconder uma mercadoria tão valiosa. Mas o comerciante apenas deu de ombros, sal é raro e difícil de obter. Enquanto isso, Iris puxou silenciosamente a mão de Takarayama, pronunciando seu nome com dificuldade e se agarrando a ele. Ela confessou que se sentia desconfortável entre os muitos homens no porto. Takarayama concordou e, brincando, perguntou se eles não deveriam estar trabalhando naquele horário. O assistente suspirou e explicou que ninguém iria para o mar, a rota estava fechada. Desde que o monstro se estabelecera na costa, até mesmo a água do mar se tornará impossível de obter. Então, Elise e Franca correram até eles com notícias tristes. Os navios para o continente negro haviam sido paralisados e o comércio, congelado. Brown apareceu em seguida, radiante como uma criança, encantado, anunciando que um monstro marinho havia se instalado ali perto. O cientista comemorou a rara oportunidade de observar o monstro, mas os outros gritaram que isso não era motivo para a comemoração. Brown coçou a nuca, sem jeito, percebendo que havia falado demais. Takarayama percebeu que o monstro era o motivo do isolamento da cidade. Os pescadores não conseguiam pescar e os comerciantes sofriam perdas. Seu assistente reclamou que, sem o mar, a vida em Aben simplesmente parava. Takarayama perguntou que tipo de monstro havia se instalado perto do porto e, naquele exato momento, um grito ecoou pela cidade. O monstro havia reaparecido. As pessoas correram para as ruas em pânico. Todos correram em direção ao aterro. Uma cauda enorme cruzou a água, levantando uma onda. Um momento depois, uma sombra gigantesca surgiu acima da superfície.
Um corpo enorme emergiu da espuma, parecendo um peixe com nadadeiras palmadas e uma boca cheia de dentes. Bran observou com admiração, enquanto Elisa, por outro lado, empalideceu. O monstro mergulhou para trás, levantando uma onda de água. O cientista presumiu que fosse um rei do mar, um predador nativo dos oceanos abertos. Elisa exclamou com raiva que ele havia escolhido o pior lugar possível para vagar. Bran explicou que talvez o monstro tivesse seguido os navios e se desviado do curso. Um dos estivadores gritou de frustração, imaginando quando o monstro finalmente desapareceria. Naquele momento, Elisa chamou Takarayama. A garota se aproximou dele com um olhar suplicante e pediu ajuda. Franca, radiante de orgulho, imediatamente anunciou a todos que aquele homem havia derrotado um urso assassino com as próprias mãos. As pessoas ao redor ficaram boquiabertas, olhando para ele com respeito e esperança. Takarayama ficou envergonhado e admitiu que não sabia lutar no oceano. Mas, olhando para as pessoas, viu fé, não medo, em seus olhos. Ele entendeu que era o único apoio delas naquele momento. Cerrando os punhos, ele deixou de lado suas dúvidas. Como um Yokozuna poderia dizer não consigo se não tivesse tentado? Ele se endireitou e declarou que tentaria. Os habitantes da cidade receberam suas palavras com um rugido de alegria. Pescadores, comerciantes e aventureiros se reuniram no pier. Todos trouxeram redes para ajudar. Quando alguém apontou que a rede era muito pequena, Takarayama explicou seu plano, amarrá-los em uma única rede gigantesca e arrastar o monstro até a praia. Ele agiu com confiança, fazendo todos acreditarem que ele conseguiria. Iris sugeriu usar sua magia aquática para trazer o monstro à superfície. Takarayama aprovou a ideia, pedindo-lhe que criasse um vórtice de água que empurraria a fera para fora das profundezas. A garota assentiu, cheia de determinação. Nesse momento, um velho com um tapa-olho se aproximou deles, alto, magro, com uma mecha de cabelo grisalho espetada. Ele perguntou se o lutador sabia pilotar um barco. Takarayama admitiu francamente que não. Então, o velho, apresentando-se como Ati, disse que assumiria o comando. A multidão vibrou, todos sabiam o nome de Ati. Ele havia navegado pelos mares por 50 anos, e segundo rumores, certa vez matara um tubarão devorador de homens com um único arpão. Takarayama sentiu-se honrado em conhecer tal homem. Apertaram as mãos e seguiram para o barco. Da costa, Elisa observava o barco se afastando do porto. Rezava para que retornassem vivos. Bran notou que o rei do mar poderia estar nadando logo abaixo do barco, mas Elisa apenas cerrou os punhos e não respondeu. Uma silhueta enorme surgiu sob a água, o corpo negro de um peixe gigante deslizando bem abaixo deles. Ati, de pé ao leme, gritou por cima do ombro, segura firme, irmão, está prestes a balançar. Um estrondo baixo veio das profundezas, e a água à frente do barco explodiu com um estrondo. Um rei do mar emergiu das ondas, uma criatura colossal com escamas que brilhavam como uma armadura. Takarayama imediatamente tomou posição, pronto para a batalha. O status do monstro se revelou diante dos olhos do lutador, um ataque especial de nível 2 e um saque que incluía carne vermelha de suas costas, carne branca de sua barriga, escamas e barbatanas. Ele avaliou as estatísticas, o monstro era mais forte e rápido do que qualquer coisa que ele já havia encontrado. O velho Ati gritou, perguntando o que ele pretendia fazer. Takarayama respondeu brevemente, vá até o fim, e sem hesitar, avançou contra o inimigo, com a rede na mão. Ele lançou a rede com precisão, enrolando-a no casco do monstro. Da margem, Elisa soltou um grito de alegria, mas sua alegria rapidamente deu lugar ao alarme quando o peixe começou a se debater, contorcendo-se na água. O rei do mar se debateu, tentando escapar para as profundezas. Takarayama sentiu a rede apertar e percebeu que estava prestes a perder sua presa. Sem pensar, Ati pegou um remo e o jogou direto na lateral do monstro, distraindo sua atenção. Naquele momento, a superfície da água começou a ferver. Iris estava na praia, com os braços estendidos, sua voz se misturando ao rugido das ondas. Ela invocou o sopro do mar, a água subiu em uma coluna e, obedecendo à sua vontade, empurrou o monstro para cima.
Takarayama apertou a rede, segurando o monstro, e depois de agradecer Iris e Hachi, começou a guiar o Rei do Mar em direção ao porto. A força do puxão foi colossal, os músculos do lutador ficaram tensos, o tecido de suas calças rasgou e ele ficou nervoso, mas não parou. As pessoas no pier recuaram em pânico, observando a enorme massa deslizar em direção à costa. Poucos minutos depois, o monstro caiu no pier, enredado em redes. Os habitantes da cidade vieram correndo, armados com lanças, arpões e anzóis. Um momento decisivo se aproximava. Takarayama emergiu da água, onde Hachi já esperava, preocupado. O velho perguntou se ele estava vivo. O lutador respirava pesadamente, mas sorriu. Hachi deu-lhe um tapinha no ombro, chamando-o de salvador da cidade. Takarayama respondeu modestamente que simplesmente fizera o que tinha que fazer. Houve baixas, suas calças rasgaram completamente na costura, mas o lutador apenas riu. Enrolaram-no em uma toalha, e ele finalmente se permitiu respirar após a luta extenuante. Uma multidão se reuniu em torno do Rei dos Mares caído. Brown sorriu ao examinar o corpo gigantesco, vendo o monstro marinho de perto pela primeira vez. O estômago de Takarayama roncou, e Elisa, sorrindo, perguntou o que ele cozinharia desta vez. Naquele momento, uma nova receita se abriu diante dele. Ele anunciou que era hora de preparar um prato usando o Rei dos Mares. Elisa e Brown não conseguiram esconder a impaciência, enquanto Iris, nervosa, perguntava se eles realmente planejavam comer o monstro marinho. Os mercadores, com os rostos pálidos, trocaram olhares. Takarayama pegou seu embrulho e começou a trabalhar. O primeiro passo era remover as escamas, mas elas eram tão resistentes quanto uma armadura. Ele franziu a testa, dizendo que uma faca comum seria inútil ali. Naquele momento, Hachi o chamou. O velho mostrou uma lâmina de mitril que encontrara no arsenal, explicando que ela estava encantada para impedir que se quebrasse. Era a arma perfeita para a tarefa. O lojista protestou, mas Hachi o repreendeu, lembrando de que a cidade devia sua vida àquele homem. Takarayama agradeceu ao velho e testou sua lâmina, com um único golpe, cortou uma camada de escamas. Elisa e as meninas trouxeram cestas de vegetais e permitiram que usassem tudo o que precisassem, incluindo os utensílios das cozinhas do festival. Depois de examinar os ingredientes, Takarayama decidiu que faria um prato completo. Ele começou a cortar a carne da barriga do monstro e a misturá-la com claras de ovos e ervas. Iris comentou que o processo se assemelhava à preparação de peixe moído. Ele adicionou as algas e as barbatanas a um caldeirão com sal para dar um sabor rico ao caldo. O lutador então puxou um jarro com o rótulo Yokozuna Shanko. Ele pronunciou a palavra óleo e o jarro brilhou, enchendo-se de um líquido dourado. O óleo foi o toque final. Os mercadores de sal assistiram, espantados, pensando estarem testemunhando a magia suprema. Takarayama derramou o óleo cuidadosamente sobre o prato. Um aroma rico e delicioso imediatamente tomou conta do ar. Ele declarou que estava pronto. Diante de todos estava uma nova criação, um nutritivo tianco com óleo salgado do Rei do Mar. Aqueles que já haviam provado seus pratos engoliram em seco, olhando para as tigelas flutuantes. Os demais ficaram esperando, hesitantes em se aproximar. Hachi tomou o primeiro gole e todos prenderam a respiração. O velho congelou, abaixou a tigela e inalou profundamente. O sabor era tão suave e rico que as palavras simplesmente perdiam o sentido. Hachi expirou ruidosamente, ergueu a tigela e exclamou em voz alta que era divinamente deliciosa. A sopa era leve, levemente salgada, e o óleo dourado lhe conferia riqueza e profundidade. O velho pegou o chanco repetidamente, repetindo que nunca havia provado nada parecido. Seu deleite era contagiante, até o assistente do mercador de sal estava curioso sobre o sabor. Elisa comentou que adicionar gordura era uma excelente ideia, já que a carne do Rei do Mar em si era insípida. Franca, mastigando, disse que os bolinhos de peixe simplesmente derretiam na boca, e Iris notou com prazer a crocância dos vegetais frescos. Finalmente, o assistente cedeu e experimentou, e seus olhos se arregalaram de espanto. Ninguém conseguia acreditar que o monstro que aterrorizara a cidade fosse uma iguaria tão grande.
O mercador de sal se aproximou de Takarayama com uma tigela vazia, pedindo mais. Takarayama, sorrindo, serviu porções para todos que se aproximavam. Ele tratou generosamente as meninas da guilda de comerciantes que ajudavam com os vegetais, e até mesmo as crianças que corriam por ali. Elisa, demonstrando sua inteligência, ergueu uma placa que dizia 50 moedas de bronze adicionais. Da loja da Nina, arrancando risos de todos ao redor. O clima no pier tornou-se festivo. Quando tudo terminou, Elisa e Franca trocaram olhares. Agora poderiam chegar ao continente de graça, já que não haveria mais pagamento após a cidade ser salva. Ambas sorriam de alegria, contemplando o mar calmo. Brown chamou todos para se despedir. Disse que estava feliz em conhecê-los e que encontrá-los era uma rara dádiva do destino. Takarayama perguntou o que ele faria em seguida. O cientista apontou para o Rei dos Mares caído e disse que o estudaria, afinal, era raro ter a oportunidade de estudar uma criatura tão rara. Trocaram reverências, e Brown prometeu se lembrar deles. Antes de partir, ele entregou a Takarayama um envelope, uma carta de apresentação para a guilda de aventureiros na cidade portuária de Marou, no continente Noir. Ele disse que isso abriria portas para eles e os ajudaria em sua jornada. As irmãs aplaudiram, sabendo que não seria fácil para um forasteiro se juntar à guilda. Brown hesitou, considerando aquilo um pequeno favor, mas o melhor que podia fazer. Desejou a Takarayama que voltasse para casa. Takarayama agradeceu, lembrando-se de que o título de Yokozuna e seu dever para com seu próprio mundo o aguardavam. Ele declarou firmemente que voltaria definitivamente. Quando uma das irmãs perguntou sobre suas roupas, o lutador riu. Depois da batalha, restava pouco delas, e agora ele tinha apenas uma tanga, mas era confortável. Logo embarcaram no navio, um navio enorme, com 2 fileiras de velas, cortando suavemente as ondas. Esta era a primeira viagem marítima de Takarayama, e ele observava com deleite o vento balançando as velas. Elisa admitiu que era a primeira vez para eles também. As meninas disseram que nunca tinham saído da ilha Kazima. Franca acrescentou que até tinha visto o mar pela primeira vez. A atenção do lutador foi atraída para algumas sacolas e caixas próximas, e ele perguntou sobre elas. Elisa apontou para a carga, potes de óleo, sacos de batatas engradados de sal, tudo que receberam de graça como agradecimento. Ela sorriu orgulhosa, e os outros apenas trocaram olhares sorridentes. De repente, o navio estremeceu violentamente, o chão começou a tremer e as meninas gritaram, agarrando-se aos corrimãos. Takarayama correu para contê-las. Ele se aproximou da lateral e viu um redemoinho à sua frente. O contramestre, passando correndo, avisou em voz alta para todos se segurarem firme. O mar espumava e as ondas batiam nas laterais. O experiente marinheiro admitiu nunca ter visto nada parecido em toda a sua vida. Takarayama segurou suas irmãs perto de si para evitar que fossem levadas pela correnteza. O barco balançou cada vez mais violentamente até que finalmente a proa se ergueu e caiu de volta. Poucos minutos depois, a tempestade amainou. A costa apareceu ao longe. Quando as coisas se acalmaram, Takarayama perguntou se as meninas estavam bem. Elisa e Iris garantiram que estavam bem. Elas não entendiam o que tinha acabado de acontecer, mas o principal era que o navio, de alguma forma, havia chegado à costa. Passageiros confusos estavam por perto. Takarayama ouviu os marinheiros discutindo sobre o encalhe do navio. Se conseguissem adiar a viagem poderia continuar, mas por enquanto teriam que esperar. O lutador ficou intrigado e decidiu verificar o que estava acontecendo lá dentro. Ele desceu aos compartimentos inferiores e ficou surpreso com o que viu. No centro da cabine, havia uma enorme esfera de vidro, cercada por um círculo mágico brilhante. Ele perguntou à tripulação o que era aquele dispositivo. A princípio, ele pensou que fosse um aquário, mas os marinheiros ficaram surpresos. Ele nunca tinha visto espíritos da água? Um deles explicou que a embarcação continha espíritos da água, que impulsionavam o navio, girando com a força das correntes. Quase todos os mecanismos do navio funcionavam graças a eles. Takarayama se perguntou se isso parecia exploração demais.
Mas os marinheiros se apressaram em garantir que os espíritos não estavam presos à força. Após a viagem, foram soltos de volta ao mar. No entanto, estavam exaustos. O motivo era a época de reprodução. Os espíritos criam redemoinhos para proteger seus filhotes, e foi exatamente isso que havia parado o navio. Retornando ao convés, o lutador disse a Elisa que teriam que esperar um pouco mais. Ela perguntou o que havia acontecido, e ele explicou brevemente a situação. Enquanto isso, as irmãs mais novas foram dar uma olhada. Takarayama retransmitiu as palavras dos marinheiros. Os espíritos da água são pequenos, do tamanho de uma melancia, e geralmente pacíficos, mas durante a época de reprodução eles se reúnem em enormes enxames. Sua energia mágica se intensifica, criando redemoinhos capazes de afundar um navio. Esse período é chamado de período do amor, quando sua aura transborda de força vital. Ele disse apenas a Elisa que o navio estava imóvel no momento. Elisa, olhando para a água, notou um peixe estranho perto da lateral do barco e perguntou se era um daqueles espíritos. Takarayama verificou seu status. Era um Putideb, um pequeno monstro aquático com ferrão venenoso de nível 2 e habilidade mergulhador de lama de nível 5. Seu saque incluía uma barbatana e carne branca. Ele explicou que era simplesmente uma criatura marinha, inofensiva, ainda que um pouco nojenta. Elisa riu. Pela aparência, esperava algo mais aterrorizante. Takarayama observou o peixe mais de perto. Parecia um plati japonês, um membro da família dos bagres. Ele notou que, após o cozimento, o veneno desaparece, deixando o peixe macio e macio. Seus pensamentos foram interrompidos por Elisa. Ela perguntou se podia comê-los. Takarayama assentiu, hesitante. A garota avistou alegremente um cardume inteiro desses peixes e correu para pegá-los com as mãos, decidindo que seria uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro extra enquanto eles estivessem presos ali. O lutador rapidamente a alertou: não toque nos peixes com as mãos desprotegidas. Ele não teve tempo de terminar. Elisa gritou, sentindo uma dor aguda. O veneno da barbatana havia perfurado sua palma. Ela largou o peixe e cambaleou. Takarayama a segurou, perguntando como ela se sentia. Elisa se apertou contra ele, respirando pesadamente. Ele congelou, sem saber o que fazer, e a chamou pelo nome. A garota envolveu os braços em volta do pescoço dele, empurrou-o para o chão e sussurrou seu nome. Takarayama estava confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Ela perguntou se gostava dele, dizendo que, desde o primeiro encontro, sentirá que era o destino. As palavras soaram estranhas, seu olhar era caloroso, mas inconsciente. Ela disse que queria ter um filho dele. O rosto de Takarayama corou. Memórias de sua vida antes deste mundo passaram por sua mente, de mulheres que ele nunca tivera. Tudo parecia um sonho. Ao recuperar os sentidos, ele se afastou abruptamente e se levantou de um salto, declarando que não era digno dela. Elisa estendeu a mão para ele, mas ele se virou e saiu correndo, deixando-a sozinha. Furioso consigo mesmo, ele começou um treinamento extenuante. De pé na praia, empurrou uma palmeira com as palmas das mãos, forçando-se a suportar a dor e repetindo que não era digno do título de Yokozuna. Elisa, por sua vez, recobrou a consciência, arrancando o vestido do rosto. Ela viu Takarayama seminu e gritou, sem entender o que estava acontecendo. Ele tentou se justificar, mas ela o interrompeu no meio da frase. Olhando para si mesma, Elisa notou que suas roupas estavam amassadas e começou a endireitá-las em pânico. Takarayama ajoelhou-se, jurando que nada havia acontecido e que ele estava apenas tentando ajudá-la. Ele disse que estava feliz por ela ter recuperado a razão, lembrando-a da barbatana venenosa. Elisa, ainda confusa, admitiu que não se lembrava de mais nada depois da injeção. Corando, Takarayama explicou que havia confessado seu amor por ele de repente e que queria um filho. Elisa congelou em choque, sem acreditar no que ouvia. Para aliviar a tensão, deu um tapa no joelho dele e sugeriu que procurassem Iris e Franca. Ele, aliviado, concordou. Enquanto isso, Iris ligou para a irmã, dizendo que era hora de voltar, porque Elisa provavelmente estava preocupada. Franca não estava ouvindo, ela estava cavando algo na areia. Quando Iris se aproximou,
a garota mostrou a ele pequenas estrelas brilhantes na palma da mão, como poeira. Iris admirou o achado, e Franca sorriu. Ela disse que os havia coletado para Elisa, como agradecimento pelo cuidado, embora suspeitasse que pudesse simplesmente vendê-los. Mesmo assim, queria dar-lhes um presente. De repente, a silhueta de um rosto humano surgiu na areia bem na frente delas. As meninas gritaram, sem entender o que estava acontecendo, e começaram a pedir socorro. Takarayama e Elisa já tinham corrido, ouvindo seus gritos. Quando chegaram, uma criatura feita de areia surgiu diante de Iris e Franca, com os olhos brilhando com uma luz fraca. Takarayama viu seu status, Homem de Areia. O monstro tinha regeneração nível 1 e seu saque continha areia estelar. A criatura ergueu a mão para atacar. Elisa praguejou e avançou. Ela saltou, agarrou as irmãs e as jogou no chão, protegendo-as com o corpo. Uma enorme palmeira arenosa brilhou sobre elas, mas, no último instante, uma força desconhecida a deteve, o ar ficou mais denso e o monstro recuou. Takarayama estendeu a mão, detendo o golpe do monstro de areia e impedindo que ele tocasse as meninas. As irmãs gritaram de alívio ao vê-lo. Um pensamento passou pela mente do lutador. Pela primeira vez, ele estava lutando não contra uma criatura de carne e osso, mas contra um espírito, e ele não sabia se aquela seria diferente de uma batalha normal. Ele desferiu um golpe poderoso no torso do inimigo, mas o Homem de Areia simplesmente se desfez, deixando um buraco enorme em seu corpo. Um momento depois, a areia começou a retornar, restaurando sua forma. Takarayama congelou. Atordoado, o espírito era invulnerável a golpes físicos. Observando seu oponente se recuperar, o lutador percebeu, a força bruta era inútil ali. Ele precisava descobrir o que havia de errado com ele antes de destruí-lo. A irritação deu lugar à determinação. Takarayama avançou para a batalha, mas seus golpes atravessaram o inimigo sem causar danos. A carne arenosa simplesmente se desfez e se recompôs. As meninas ficaram de lado, observando horrorizadas. Elisa tentava desesperadamente pensar em algo, e Iris rezou para que o lutador não morresse. Naquele momento, Franca, franzindo a testa, pegou algo brilhante nas palmas das mãos e chamou suas irmãs. Ela mostrou a eles as minúsculas partículas flutuando ao redor do Homem de Areia. Elisa não entendeu o que ela queria dizer, mas Franca disse, confiante, que não era apenas areia, havia minúsculos espíritos flutuando ao redor dela. Enquanto Takarayama se esquivava dos golpes, notou que seu inimigo parecia se mover com uma presença consciente, quase inteligente. Sua força não era maior que a humana, mas suas reações eram instantâneas. Ele começou a entender que não se tratava de um único espírito, mas de algo mais complexo. Decidindo que a luta seria inútil, ele agarrou suas irmãs mais novas, colocou-as nos ombros e arrastou Elisa consigo, prendendo-a no chão para que ela não as denunciasse com sua voz. Eles se esconderam atrás dos arbustos costeiros, respirando pesadamente. Takarayama sussurrou que o monstro ainda estava por perto. Se alcançasse a nave, o pânico se instalaria. Ele vasculhou o cérebro em busca de uma solução até que Franca estendeu as palmas das mãos, adornadas com estrelas de areia. A princípio, ele pensou que fosse apenas areia, mas as meninas insistiram para que ele desse uma olhada mais de perto. Pequenas faíscas brilhavam entre os grãos, espíritos em miniatura. Elisa explicou que o Homem de Areia era composto exatamente dessas criaturas, unidas em um único corpo. Takarayama compreendeu, não se tratava de um monstro, mas de um coágulo de energia espiritual. Ele se lembrou das palavras dos marinheiros, os espíritos da água na embarcação também estavam agindo em conjunto. Elisa corou, esclarecendo que os espíritos eram sujeitos a emoções e, às vezes, até a desejos. Takarayama começou a processar tudo o que ouvirá. Se esse espírito fosse semelhante aos espíritos da água, então poderia ser influenciado de forma semelhante. Quando Iris perguntou o que ele estava planejando, o lutador declarou que sabia como derrotar o Homem de Areia. Ele explicou que o plano se baseava nas propriedades de um peixe chamado Deb, que elas tinham visto recentemente. As irmãs se entreolharam, confusas sobre o que o peixe tinha a ver com aquilo.
Takarayama explicou que, durante a reprodução, Debbie cria um vórtice de aura ao seu redor que atrai machos e influencia outros espíritos. Esse vórtice pode até mesmo parar o movimento da água. Portanto, o homem da areia, sendo um espírito, também deveria ser suscetível a essa aura. Iris sugeriu usar magia de água para empurrar Debbie para mais perto do vórtice do espírito da areia, e Franca sugeriu usar magia de vento para impedir que o monstro escapasse para a areia. Takarayama agradeceu a ambos e decidiu agir imediatamente. Elisa perguntou como poderia ajudar, e o lutador a encarregou da tarefa mais perigosa, capturar as Debbies vivas. Ao ouvir isso, Elisa gritou, revelando imediatamente o esconderijo. Todos tentaram silenciá-la ao mesmo tempo, sussurrando para que ela se calasse. Ao se levantar, ela percebeu que a bainha do vestido estava frouxa e suspeitamente curta. Envergonhada, ela envolveu a mão no tecido, jurando nunca mais tocar naquele peixe. Apesar do medo, ela correu para pegar Debbie, chamando Iris em voz alta para ajudá-la. Iris respondeu e começou a guiar o peixe com jatos de água. Iris ergueu as mãos e uma enorme bola de água surgiu do mar, com dezenas de Debbies se debatendo lá dentro. O vórtice brilhou com uma luz azul, pronto para se tornar isca para o Sandman. Várias Debbies flutuavam dentro do globo d'água. Elisa observava orgulhosa o globo brilhante cintilar, ondas de aura escapando dele como corações brilhantes. Iris empalideceu ao notar a água recuando, e Franca gritou que a magia estava enfraquecendo. Iris pensou que fosse a influência de espíritos atraídos pela aura de Debbie. Elisa chamou a irmã, usando seu nome como expressão de confiança e apoio. Franca bateu palmas e gritou para Elisa avisar Takarayama que tudo estava pronto. Enquanto isso, o lutador continuava a distrair o Homem-Areia, afastando-o do navio. Ele já começava a se cansar, praguejando mentalmente, quando eles finalmente terminariam os preparativos. Franca o apressou, gritando que a magia não duraria muito. Ao ouvir isso, Takarayama parou, virou-se para o espírito e bateu a palma da mão no chão com decisão, declarando que era hora de encerrar o jogo. Ele agarrou o corpo do Homem de Areia e fez um sinal para as meninas. Franca estendeu os braços, criando um vórtice ao redor do monstro para impedi-lo de se desintegrar em areia. Os minúsculos espíritos que compunham seu corpo começaram a irromper, correndo em direção ao globo d'água. Uma nuvem de areia se ergueu ao redor dele, e apenas um rastro de poeira permaneceu no lugar do monstro. Elisa e Franca observavam, confusas. Logo o Homem-Areia se recompôs, mas estava visivelmente menor e mais fraco. Takarayama ficou em pé à sua frente, percebendo que o plano havia funcionado, o número de espíritos havia diminuído e agora ele poderia acabar com ele. Ele avançou, atacando, e Franca impediu que o inimigo se dispersasse. Gradualmente, o corpo do espírito encolheu até ficar do tamanho de um homem. Takarayama agarrou-o com as duas mãos e começou a apertá-lo, vencendo sua resistência. O espírito, contorcendo-se, enrolou-se em sua cintura, tentando se libertar. As meninas assistiam à luta horrorizadas. O lutador plantou os pés no chão e apertou o inimigo com todo o corpo. Até que o corpo arenoso se dissolveu no ar, deixando apenas um redemoinho silencioso de poeira. Foi o golpe decisivo, seu empurrão final encerrou a luta. As meninas soltaram um suspiro de alívio. Iris, segurando a bola d'água com as mãos trêmulas, não conseguiu mais resistir. Quase não havia mais água lá dentro. Ao sinal de Takarayama, ela liberou a magia, a bola retornou ao mar. A menina, cansada, disse que não aguentava mais. Todos se reuniram ao seu redor. Franca perguntou ansiosamente se o monstro reapareceria. Takarayama respondeu confiante que ele havia desaparecido para sempre e agradeceu a todos pela bravura. Naquele momento, um marinheiro do navio correu até eles, agitando os braços. Estava sem fôlego, mas conseguiu explicar que os suprimentos estavam acabando e que o atraso poderia durar até o anoitecer. Reconheceu Takarayama como cozinheiro de Aben e perguntou se poderia cozinhar algo ali também. Mas não tinha ingredientes à mão. Takarayama deu de ombros, dizendo que em Havana ele havia cozinhado com o rei do mar, mas agora só havia areia por perto. Não havia nada para cozinhar com ela.
No entanto, de repente, seu status explodiu, um novo nível se abriu. Ele leu com surpresa, Senhor do Shanko. Elisa não entendeu o que significava. As habilidades do lutador haviam melhorado, ele agora tinha acesso a receitas de nível 2 e a habilidade especial lista de ingredientes. Elisa estava curiosa para saber como funcionava. Takarayama ativou uma nova habilidade. Uma volumosa lista de ingredientes apareceu à sua frente, indicando suas localizações num raio de 500 metros. Ele estudou a lista com admiração, notando centenas de combinações possíveis. Entre elas, a palavra Yokozuna surgiu rapidamente, um lembrete de sua verdadeira patente. No entanto, parte da lista permaneceu bloqueada devido ao seu baixo nível. Lá embaixo, ele avistou um novo prato, cujo ingrediente principal era a pequena Debbie. Takarayama riu, então o peixe era comestível, afinal. Elisa o interrompeu imediatamente, lembrando de que era venenoso e sugerindo que procurasse algo menos perigoso. Takarayama explicou que pequenos morcegos, conhecidos localmente como monstros das cavernas, habitam o leste. As meninas pediram que ele sugerisse outras opções. Ele mencionou um prato de formigas assassinas, sem acreditar que tal criatura pudesse existir, e depois lesmas do mar e caramelos, dos quais nunca tinha ouvido falar. De todos os ingredientes, o peixe da Debbie era o que mais se aproximava. Takarayama comentou que parecia delicioso, mas Elisa ficou alarmada, lembrando de que o veneno era mortal. Os outros ficaram confusos sobre o motivo do nervosismo da irmã. Takarayama concordou que o risco era alto e se perguntou se o veneno poderia ser removido. Um aviso apareceu em seu status perguntando se ele realmente queria compartilhar a receita com Debbie. Ele confirmou sua escolha com confiança. Um método de neutralização de veneno apareceu diante dele, juntamente com 2 receitas disponíveis. Graças ao seu novo nível, ele agora podia ver descrições completas dos pratos. Ele hesitou entre Debbie frita e Shanko frito. Elisa perguntou o que o Shanko significava. Takarayama explicou que lutadores de sumo usam essa palavra para descrever qualquer prato nutritivo, de sopa a carne assada. Assim, eles puderam começar a cozinhar. Primeiro, era preciso remover o veneno, cortando as barbatanas e o ferrão, e depois enxaguar o peixe, pois até o muco podia ser perigoso. Elisa trouxe sal, embora seu estoque estivesse quase esgotado. Depois de salgar, o peixe foi bem lavado e cortado em pedaços. Os filés foram transformados em nabe e as pontas fritas. Takarayama notou os cocos por perto e decidiu usar o suco deles. Ele habilmente partiu os cocos ao meio, prometendo que o resultado surpreenderia a todos. Iris observou com cautela. Então, ele cortou os legumes, adicionou-os à panela e colocou para cozinhar em fogo baixo. A carne de Debbie precisava de cozimento lento. Ele escolheu o molho de soja para fritar, depois espremeu o suco de cocô e despejou sobre o peixe. O molho foi absorvido, conferindo um sabor suave. A massa era feita com batata em pó, que Elisa havia trazido. Assim que o caldo engrossou, Takarayama mergulhou os pedaços de peixe nele, empanou-os e adicionou uma pitada de miso. O toque final foi fritá-los em óleo quente até dourarem. O prato estava pronto, um farto nabe de miso ao estilo sulista e uma crocante Debbie frita. Elisa olhou para a comida hesitante, preocupada que o veneno pudesse ter permanecido. Iris e Franca comentaram sobre o aroma apetitoso. Takarayama convidou todos a experimentar. Um debate rompeu entre as pessoas, algumas tinham medo de comer o monstro que as havia deixado presas, enquanto outras insistiam que valia a pena o risco. Algumas almas corajosas, que já haviam experimentado o Shanko do Rei do Mar, deram um passo à frente. As irmãs foram as primeiras a se arriscar. Todos aguardavam ansiosamente a reação delas. Elisa pegou uma colherada com cuidado e ficou surpresa, a combinação de miso e cocô era excepcionalmente suave. A doçura se desdobrou lentamente, criando um sabor harmonioso. As irmãs mais novas confirmaram alegremente que a carne estava macia e fácil de mastigar. As pessoas ao redor elogiaram o prato, compartilhando suas impressões. Então Takarayama serviu a Debbie frita. Elisa hesitou novamente, mas as outras já estavam pegando os pedaços.
O peixe frito parecia assustador, seu formato lembrava algo vivo, e as irmãs sentiram como se estivessem comendo uma criatura amaldiçoada. No entanto, quem experimentou elogiou com entusiasmo a crosta crocante e o sabor salgado. Alguém até comentou que só faltava um copo de cerveja. As meninas ouviram seus elogios com surpresa. Elisa observava confusa enquanto todos ao seu redor comiam com prazer. Um dos marinheiros pegou uma garrafa e ofereceu uma bebida para celebrar a vitória. Outro lembrou que era proibido beber em serviço, mas a maioria concordou com um pouquinho. Franca, saboreando o sabor, confirmou que o peixe literalmente derretia na boca. Elisa olhou para ela perplexa, perguntando-se quando sua irmã conseguirá prová-lo. Takarayama sugeriu assar os ossos, transformando-os em biscoitos finos e crocantes. Os homens aprovaram a ideia, e um deles o elogiou por sua engenhosidade. O lutador sorriu e respondeu que não bebia, mas conhecia bem seus petiscos. As pessoas vinham até ele em busca de mais. Ele serviu bebidas novas para todos, e a alegria reinou por toda parte. As pessoas riram, compartilharam impressões e até o cansaço da viagem pareceu desaparecer. De repente, a atenção da multidão foi atraída para Franca, que mostrava a todos um pouco de areia-estrela que encontrara na praia. A garota explicou que queria dá-la a Elisa, mas elas foram atacadas por um homem-areia. Elisa empalideceu e repreendeu severamente a irmã, explicando quão perigosa era. Dois adultos, um homem e uma mulher, se aproximaram deles. A mulher se apresentou como maga e fabricante de artefatos. Ela explicou que a areia estelar é usada na alquimia e atrai espíritos, tornando-a extremamente perigosa para quem a carrega. A mulher continuou sua história, explicando que ferramentas mágicas fortalecem a conexão de uma pessoa com os espíritos e que a areia estrela serve como um canal ideal para isso. No entanto, ela alertou que, se a areia atrair um espírito maligno, poderá atacar o dono. Franca e Elisa ouviram com a respiração suspensa. A maga explicou que, ao coletar areia, recipientes especiais são usados para limitar o poder dos espíritos, pois, sem proteção, a pessoa pode ser gravemente ferida. Ao ouvir isso, as irmãs finalmente entenderam por que o homem da areia as havia atacado. Franca, em pânico, tentou esconder as estrelas que encontrara, enquanto Elisa implorava para que ela jogasse fora. A mulher, percebendo a confusão, entregou-lhes um pedaço de pano com um feitiço repelente de espíritos e aconselhou-as a embrulhar o achado nele para evitar maiores problemas. Mais tarde, ao cair da noite, o navio zarpou novamente. Takarayama estava ao lado, aliviado por o navio ter sido consertado, mas não conseguia esconder sua preocupação, o mar noturno parecia especialmente perigoso. Elisa compartilhava sua preocupação, lembrando que os portos à noite geralmente não aceitavam navios. Um dos marinheiros aproximou-se e tranquilizou-os, informando-os de que a rota levava a Orendon, um raro porto noturno. Todos olhavam para a frente com interesse. Franca apontou para luzes distantes que piscavam na escuridão e declarou calmamente que aquelas eram as luzes noturnas do porto. O marinheiro explicou que elas guiavam os navios, ajudando-os a manter o curso. Takarayama observava fascinado o reflexo das luzes na água. O navio se aproximou do portal para o continente. Barcos com lanternas navegavam ao longo do caminho, iluminando-o. O marinheiro explicou que Orendon era um dos maiores portos do continente, fervilhando de atividade 24 horas por dia. Assim, chegaram ao seu primeiro destino, a cidade de Orendon, saudada pelo cintilar de milhares de luzes noturnas.